Mateus 15, de 1 a 20, mas eu disse a vocês que eu escolheria tratar de Mateus 15, de 1 a 20, no texto de Marcos 7, que, a meu ver, tem detalhes a mais. É o mesmo texto sinóptico, mas com detalhes a mais. Então, nós vimos aqui em Marcos 7, tanto quanto em Mateus 15, e tinha acontecido aquele episódio lá do norte da Galiléia, em Genezaré, quando eu falei aqui sobre aquele, ao menos permitisse que tocassem nas suas vestes, esse ao menos que tocassem. E eu dei as várias razões. Uma delas era a questão da purificação cerimonial, para a qual Jesus nunca deu a menor bola em relação à lei de Moisés. E nós vimos, e está tudo gravado aí no YouTube, para ninguém que, querendo aprender, entender, discernir, crescer e amadurecer, possa deixar de fazê-lo, porque está tudo disponível. É só você ir lá e pegar no YouTube. Aí a gente continuou, e na primeira fala que eu fiz sobre essa tradição dos anciãos e o que contamina o homem, essas coisas todas, que é o que a gente vem tratando, essa nossa terceira etapa, nosso terceiro episódio, eu disse que esses caras foram de Jerusalém, andando. Quem tinha conforto ia puxado por jumento, carregado assim. A maioria ia a pé, meu Deus, a pé, de Jerusalém lá para o norte da Galiléia. É um chãozaço para se fazer a pé. E esses caras eram escribas dos fariseus, acadêmicos, foram lá para essa ninharia. Lembram que eu falei? Da ninharia, das pautas desses indivíduos religiosos, como eles coam o camelo, eles coam o mosquito, como Jesus disse, e engolem o camelo. Eles fazem aqui é ficar coando mosquitos, enquanto engolem dromedários absurdos, mas brigam pelos mosquitinhos e engolem os monstros, os mamutes. É isso que frequentemente a gente vê as escolhas das pautas religiosas promoverem. Ou seja, observando a tradição deles mesmos, o culto deles próprios a si mesmos. É isso que a tradição dos anciãos promove. Aí aquelas pautinhas de se batizou, não batizou, lavou, purificou, lavou as mãos quantas vezes, entrou em casa, se aspergiu, tomou um banho purificatório, lava regularmente os seus colchões, até mesmo se a mulher menstruou dormindo nele, tem que submeter o colchão a uma lavagem total e prazos purificatórios, lavar também copos de maneira especial, objetos de metal. Tudo isso eram pautas fundamentais, estilo Deus, Pátria e Família. Era esse tipo de pauta patética, pauta patética, pauta patética, pauta patética. É o que a religião ensina a vocês. E aí eles vêm interpelarem a Jesus de por que os discípulos de Jesus não lavam as mãos e não fazem, e não praticam e não realizam essas pautas patéticas. Pois bem, aí Jesus diz, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, seus hipócritas, como está escrito, este povo me honra com a boca, da boca para fora, com os lábios, mas o seu coração, o que interessa, está longe de mim. E em vão me adoram, não param de fazer cultos aos quais eu não frequento, não estou presente, não me interesso, não estou nem aí.
são cultos deles para eles próprios. Eles oram de si para si mesmos, de uns para com os outros. Tem um papel catártico para os mais sinceros, ou para os mais sugestionáveis, ou para os mais ludibriáveis. Eles entram até num êxtase catártico, mas eu não tenho nada a ver com o culto deles. Como Deus mesmo diz em mais de uma ocasião, a mais explícita de todas é no primeiro capítulo do profeta Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, dizendo: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo, onde a única coisa que vocês promovem, além de uma matança de animais inocentes e a reunião de uma moscarada que não tem tamanho, de uma falta de higiene brutal, associada a uma hipocrisia letal, e aonde o ajuntamento apenas aglutina a multidão das iniquidades de vocês a um ajuntamento que vocês dizem que é solene, no qual estou presente. Meu Deus, diz Deus, eu tenho muito mais prazer no culto de muitos pagãos espalhados pelo planeta em todas as culturas, línguas, etnias e ilhas da terra, do que no culto de vocês, seus judeus mentirosos, hipócritas, duros de coração, que recebem a palavra apenas para responderem a ela com rejeição contínua e perpétua. Porque qual dos profetas vocês não mataram? Sim, vocês constroem doutrinas para vocês mesmos, se gloriam delas, lambem-nas, adoram-nas, porque são produções do masturbatório teológico de vocês, preceitos de homens, coisas nojentas que vocês impõem sobre as outras pessoas em meu nome. Até aqui foi onde vimos. Aí Jesus disse: e mais, vocês entram num estado de negligência, até mesmo em relação ao mandamento de Moisés. Vocês que dizem que obedecem a Moisés, que querem matar pessoas e mataram profetas, porque alegaram que eles estavam em estado de desobediência à lei de Moisés, ou mataram tantos outros que viveram vidas piedosas e santas, porque eles não se faziam congruentes com as tradições, com as doutrinas, com os preceitos inventados e criados pela elaboração tarada de vocês, seus hipócritas santarados. Jesus disse: sim, vocês negligenciam até mesmo o que Moisés disse, enquanto vocês cultuam a Moisés acima de tudo. Porque vocês não aguentam nem a lei de Moisés, é óbvio que não aguentam. A lei de Moisés é inaguentável. E nos detalhamentos que vão de se mistura leite com a comida tal ou não, se pode comer camarão, crustáceos, frutos do mar ou não, com aquela lista de proibições dietéticas, com mandamentos de costumes horrorosos, tipo pegar um filho desobediente, pendurá-lo num madeiro e deixá-lo lá vivo para que os corvos venham comer-lhes os olhos na cara. É insuportável. E aí vocês vão dando jeitinho, mas vocês não dão só jeitinhos aqui e ali, ao invés de admitirem que tem certas coisas que ficaram obsoletas, que os próprios profetas declararam-nas obsoletas antes mesmo de Jesus chegar. Ao invés de fazerem isso, admitirem a temporalidade, a obsolescência, a realidade esclerosante e esclerosada de muitos aspectos da lei de Moisés que tiveram seu aplicativo relativo e o seu prazo de validade temporário, porque eles próprios, os judeus, deram seu jeito de diminuir as implicações, mas acrescentaram àquilo que diminuíram outras tradições. Que tradições? Moisés não dava ênfase em dinheiro, por exemplo. Não dava.
não tem praticamente quase nenhuma menção de Moisés a dinheiro, e sim a sacrifícios de animais, de pombinhas, de bezerros, de bodes, de touros, isso e aquilo. E o remanescente dessas carnes eram dadas para que os sacerdotes e seus familiares da tribo de Levi comessem. Mas agora, já com a invenção do dinheiro, da pataca de cédula, das dracmas, das moedas transformadas em ouro, em prata, em valor correspondente, em monetariedade, eles tinham arrancado o que interessava-lhes muito pouco agora: carne, comida, gordura, coisas do passado, de uma sociedade primitiva, e o que eles queriam era grana. Como hoje em dia. Vá lá e ofereça um boi para o seu pastor, para o seu bispo, para o seu apóstolo, para o seu sacerdote, um boi. Ou leve uma boiada para o culto. Ele vai dizer para você sair, ir embora, vender e trazer a grana e colocar no gasofilácio. Naquele tempo de Jesus já estava assim, porque o aspecto da pecuniaridade de produtos agropecuários colocados como dízimo e oferta, preferencialmente já poderiam ser substituídos por dinheiro, com a efígie de César, com valores diferentes e com uma portabilidade infinitamente mais fácil e com um valor equivalente ou até maior, porque já estava trocado e resolvido. É disso que Jesus está falando, sim. Vocês negligenciam o mandamento e guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o que foi dado a vocês e declarado por vocês e promulgado por vocês como preceito de Deus, e vocês rejeitam isso, dizendo que foi Deus que deu, mas rejeitam o que vocês próprios dizem que foi Deus que deu e que está na validade, e sutilmente, jeitosamente vão substituindo isso pela tradição dos anciãos de vocês, dos líderes religiosos. Exemplo, aí Jesus dá um exemplo, preste atenção no exemplo. Ele diz, por exemplo, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Está citando Moisés. E Paulo também repete, dizendo que é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e tu tenhas uma vida abençoada e longa sobre a face da terra. Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, quem amaldiçoar, quem negligenciar, quem der de mão, quem não reconhecer, quem não quiser enxergar, quem invisibilizar o seu pai e a sua mãe, Moisés disse: seja punido de morte. Aí Jesus diz: mas vocês são capazes de viver com as consequências desse mandamento? Vós, porém, Jesus conserta, dizeis: não, vocês dão um jeito, vocês fazem uma adaptação, e vocês dizem o seguinte: se o que um homem teria ou uma mulher para dar a seu pai ou a sua mãe, ele tomar para si um voto na presença de Deus, num altar, numa campanha, dos 318, dos 900, seja lá do que seja, de qualquer que seja a palhaçada determinada por essas lideranças religiosas. E se você disser: eu aceito da presença de Deus fazer esse voto, e esse voto implica, como a religião adora, que é criar a separação entre você e os seus compromissos de natureza imediata, com a sua carne, com o seu sangue, com seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com aqueles cuja procedência genética e os seus vínculos de criação, de aproximação,
de identificação, se você quiser substituir o mandamento de honra teu pai e tua mãe, nós ensinamos você a fazer isso. E cortar essa relação. E aí você toma para você esse voto, que era o chamado voto de Corban. Significava que aquilo que seria para o pai e para a mãe agora vai para a igreja, vai para a sinagoga, vai para o templo, vai para o gasofilácio, vai para o bolso dos sumos sacerdotes, dos bispos, dos pastores, dos apóstolos, ou whatever seja a nomenclatura que vocês decidam aplicar como apelido a esses estelionatários, amantes da grana, como foi nos dias de Jesus e é nos nossos dias. Vocês dão um jeito nisso. Inventaram o Corban, inventaram um voto que faz vocês poderem prescindir do compromisso com aqueles que geraram vocês. Enquanto Paulo diz, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que qualquer incrédulo pagão de qualquer lugar da terra. É pior. Você é pior. Você é pior. Você é pior. Muito pior. Porque você diz, não, eu fiz isso por um objetivo transcendente que me foi apresentado pelo meu pastor, pelo meu líder. Que é dar o dinheiro todinho para a igreja, entenda por igreja o bolso dele, ao invés de ajudar pai e mãe. Como eu já disse várias vezes que eu tenho ouvido, não é dedução minha, tenho ouvido explicitamente muitos deles e alguns dos mais importantes desse país aos olhos e sentidos adoecidos e atrofiados de muitos de vocês, me dizerem na cara, como se estivessem trazendo uma revelação divina. Dizendo isso, não, eu não quero evangelho sendo pregado aqui na minha igreja, nem no meu púlpito, porque dá azar. Porque todo crente, todo indivíduo que começa a ouvir de Jesus, do evangelho, dos ensinos de Jesus, vai ficando gente boa, misericordioso, compassivo, generoso, solidário, condoído, interessado na miséria humana. E aí o que eles fazem? Eles passam a pegar o dinheiro deles e a fazerem autogestão em nome da misericórdia. Eles veem um pobre, eles ajudam. Eles veem um miserável, eles socorrem. Eles veem um órfão e eles estendem a mão. Eles veem uma viúva e eles fazem provisão. Eles veem o pai com necessidade de saúde, eles pagam o plano de saúde. Eles veem a mãe precisando ser operada e eles bancam a operação da mãe. E eles veem um irmão com dificuldade, patinando, irmão de carne, de sangue, de família, de criação, patinando sem conseguir subir, sem conseguir escalar os degraus lisos, quase impossíveis da ascensão social, e vão e ajudam, e pagam curso, e treinam, e capacitam, e investem nesse irmão. Enquanto isso, o dinheiro deixa de vir para mim, para minha igreja, para o meu gasofilácio, e a gente passa a receber as migalhas do que eles voluntariamente decidem doar quando estão com o coração alegre e feliz. Isso eu não quero aqui na minha igreja. Eu já ouvi isso para todo lado. Ele só não diz isso na cara de vocês, mas na minha, não hoje. Porque eu me distanciei, distâncias estelares deles. Mas eu já ouvi a vida inteira, eu já fui presidente da organização que tinha todos eles praticamente debaixo do guarda-chuva. Eu sei como eles operam e como são demoniacamente ladrões
e manipuladores do nome de Deus. É isso que são. E é isso que Jesus denuncia aqui. Tomam um voto de Corbã e ensinam os outros a dizer, olha, pega esse voto que você está isento de ajudar seu pai, sua mãe, o pobre, o aflito e o miserável, seja quem seja. Enquanto Tiago, o irmão de Jesus, nos diz no capítulo 1 da sua epístola, que a única religião que Deus reconhece, a única que Deus reconhece, não é o cristianismo, que nos dias de Tiago, irmão de Jesus, não existia. Nem ele era líder de uma religião fundada por Jesus, porque Jesus não fundou religião nenhuma. Nem era o islamismo, porque também não existia, veio aparecer no século VII, depois de Jesus. Nem era o judaísmo, que Jesus passou a sua vida adulta e ministerial denunciando as práticas de maldade, de jeitinho dissimulador, perverso, enganador e de dureza de coração. Só não vê quem não quer enxergar, quem é mais cego do que os cegos naturais, que é você, que resolveu blindar a sua cognitividade para não ser molestado pelo Evangelho e não deixar de continuar submisso à maldade religiosa imposta sobre a sua vida. Portanto, Tiago não estava falando de nenhuma religião. Ele diz, só tem uma religião diante de Deus. Aí você diz, qual é, hein? Me ensina a doutrina dela, qual é o credo, qual é o catecismo? Aí Tiago diz, a única religião aprazível, agradável a Deus, é cuidar dos fracos, dos órfãos, das viúvas, dos desamparados, dos necessitados, sejam eles quem forem. Claro, começando de pai e de mãe. E prosseguindo até qualquer outro que a gente vendo possa ajudar. Essa é a religião que agrada a Deus. Que vocês façam isso enquanto mantenham também o coração de vocês incontaminado com esses valores empedernidos, presentes no mundo e que se tornaram pautas, confissões, credos e práticas prioritárias na igreja dos anciãos, dos estelionatários, tanto quanto eram esses que Jesus denuncia aqui em Mateus 15 e em Marcos 7, na sua cara, e esfrega. Tem alternativa. Você faça o que quiser com esse barulho levantado, feito por Jesus. Mas foi Ele quem me ensinou isso, que eu estou transmitindo a você. Aí ele prossegue dizendo o seguinte, quando vocês conseguem fazer a pessoa acreditar nessa mentira, então vocês o dispensam de qualquer coisa em favor do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua família, dos pobres, das viúvas, dos necessitados, de qualquer um. Porque ao invés de se envolverem com a vida, com gente vida, de carne e sangue, gente necessitada, vocês trocam isso tudo pela impessoalidade do gasofilácio, que não deixa vocês desenvolverem nem amor, nem solidariedade, nem vínculo com ninguém, porque o que você não vê, você não sente. Aquele de quem você não se aproxima, você não enxerga. Aquele com quem você não se identifica, você o invisibiliza. Aquele em relação ao qual você paga uma conta para não ter que atravessar o caminho dele, se torna o maior de todos os tropeços da sua alma. Mas você não quer enxergar e fica assim, empedernidamente embrutecido como este coração de pedra, que aqui está para eu mostrar para você todos os dias. E assim procedendo, Jesus disse, vocês invalidam. O que vocês mesmos chamam de palavra de Deus, vocês a invalidam. Invalidam, trocando-a
pela tradição da denominação, da igreja, dos anciãos, dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, dos rabinos, ou de quem quer que seja, tanto faz, é tudo igual, é a mesma coisa para Jesus, para o Espírito de Cristo, para o Espírito Santo, para a verdade de Deus. Mas vocês fazem isso com a maior facilidade. Se vocês fazem isso com a lei de Moisés, imagina com a minha palavra, diria Jesus, com o evangelho que eu ensino, com o que eu estou dizendo, que deixa a lei de Moisés na creche, em estado de abandono, porque eu estou remetendo e projetando vocês para além do primário, para além do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, da universidade, das pós-graduações humanas, dos estudos acadêmicos, usando tudo isso como ilustração. Eu estou projetando vocês para a dimensão de entrada, prática, vivência e experiência do reino de Deus. Eu estou tirando vocês da obediência aos justicismos primários de Moisés e levando vocês para a prática da justiça sublime e transcendente do reino de Deus, que se resume em amor. Amor, não em lei. A única lei verdadeira é a lei do amor, da compaixão, da misericórdia, da bondade, da fidelidade, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio. Coisas contra as quais não há uma única lei de Moisés que possa se levantar contra. Quando alguém em amor pratica os ditames do amor. Por isso é que Jesus trocou tudo o que era só palavreado morto e letra morta por um mandamento vivo que diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Mas vocês invalidam até mesmo a palavra de Moisés e a trocam, vocês próprios, pela vossa tradição, que vocês vão transmitindo para os alienados. E naqueles dias de Jesus não sabiam ler, não sabiam escrever, criam em tudo que os rabinos diziam a eles. Se os rabinos dissessem essa é a palavra de Deus, eles criam. Como entre nós, onde as pessoas, a maioria que vão aos cultos, sabem ler, sabem escrever, só tem um detalhe: não querem nada com o evangelho, não leem os evangelhos, não absorvem os evangelhos, não querem obedecer a Jesus, dá trabalho, não querem a bondade de Deus habitando seus corações, preferem trocar todo o compromisso de amor para com o próximo no caminho e na prática da vida por um dízimo e oferta que você vai lá e dá, vira de costas, se aliena do mundo, enfia a cabeça num buraco como se fosse um avestruz, esquecido de que vem chumbo grosso no teu rabo. Não fique com a menor dúvida disso, e é veementemente que eu falo isso, porque esta é a verdade. Inexcusável, essa é a verdade que vai atingir você, indubitavelmente. Aí, diz aqui o verso 14, que foi exatamente onde eu parei na quinta-feira passada, e diz o seguinte: que depois dessa história toda, Jesus convocou de novo a multidão. Isso lá no norte do lago de Genezaré, no norte do Mar da Galileia. Convocou a mesma multidão que tinha tocado nele, que tinha visto ele andar sobre as águas, a mesma multidão que tinha sido curada aos milhares lá em volta. Ele convoca. Agora é ele que diz: venham aqui, cheguem e ouçam bem. Vocês que acabaram de ouvir esse debate que variou entre mosquitos e camelos, entre idiotices e imbecilidades, que é o que esses religiosos viajam um caminho pesado para virem discutir, porque eles dedicam a vida a exame de fezes o dia inteiro, procurando vermes, e não cuidam da solitária que os devolve vivos, que os devora vivos. Então Jesus, convocando de novo as multidões, disse-lhes: ouvi-me todos,
Ouvi-me todos. Você está me ouvindo? Ouvi-me todos. Todos os que estejam me ouvindo, todos os que venham me ouvir, e entendei. Porque não é só uma questão de ouvir. Tem muita gente me ouvindo, agora tem muito pouca gente me entendendo. Assim como tinha muita gente ouvindo Jesus. Mas você vê que da multidão que ouve, tem uma minoria apenas que entende. Essa é a tragédia humana. Porque não adianta você fazer a sua voz ser ouvida. A grande questão é encontrar corações capazes de produzirem o acolhimento disso como verdade de Deus para ser praticada na nossa existência. Então ele convoca as multidões e lhes diz: ouvi-me e entendei, para que faça sentido, para que vocês obedeçam e obedecendo, vocês permaneçam para sempre, porque é a obediência à palavra de Deus que faz vocês permanecerem para sempre, como diz Paulo escrevendo em Romanos 2, quando afirma: afinal o evangelho nos foi dado para a obediência por meio de fé na presença de todo o mundo, de todas as sociedades, de todos os gentios, em todos os lugares.